Agora, antes de entrarmos nos detalhes de ser sal e luz, devemos primeiro perguntar algo mais. Por que somos assim? Como Cristo pode nos chamar de sal da terra e luz do mundo? Será então que é porque em nós mesmos somos melhores do que todos os outros? E é claro que a resposta é não. Somos apenas o sal e a luz deste mundo por causa da graça de Deus. Somos o sal e a luz de Deus neste mundo por causa da obra salvadora de Jesus Cristo. Então considere as palavras de Efésios capítulo 4 e também do capítulo 5. Em Efésios 4 lemos essas palavras: não andeis mais como os gentios, na futilidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Mais adiante, no capítulo 5, lá diz: antigamente vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Nós somos a luz do mundo não por causa de nós mesmos, mas por causa do Senhor Jesus. Então nós somos luz do Senhor. Mas ouça também o que diz o texto de Colossenses capítulo 1, verso 12 ao verso 14. O Pai nos qualificou para participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Já estivemos firmemente no reino das trevas e teríamos ficado por lá para sempre se não fosse pela graça salvadora do Senhor. Não teríamos esperança de ser sal e luz se não fosse pela redenção que temos em Cristo, que foi capaz por meio do perdão dos nossos pecados. Mas vejam, meus irmãos, o que Cristo fez por nós. O texto que nós lemos diz: embora ele fosse por natureza Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo fez isso para nos salvar do reino das trevas, para nos levar ao reino da luz. Ele agora nos dá o Espírito Santo para que possamos agir cada vez mais como cidadãos do reino. O Espírito Santo nos dá a mente e a atitude de Cristo. Ele transforma nossos corações para que possamos agir como sal e brilhar como a luz deste mundo. Como sal e luz, então Deus tem um propósito específico para nós neste mundo. Como sal da terra, você tem então uma função preservadora. Os discípulos fiéis de Cristo pedem que o mundo se transforme em completa podridão. É claro que o mundo já está cheio de corrupção por causa do pecado. E no entanto, o pecado e a ilegalidade ainda não estão em sua expressão máxima. Mas mesmo que o pecado tente atingir as pessoas aqui nesta terra ao nível máximo, como discípulos de Cristo, garantiremos que isso não acontecerá com todas as pessoas. Quanto mais purificarmos nossos desejos e ações por reverência e gratidão a Deus, mais evitaremos que toda a raça humana seja corrompida ao máximo. Então, como sal da terra, nós também servimos para dar sabor. Sem discípulos fiéis de Cristo, este mundo seria absolutamente repugnante e nauseante para Deus. Mas os fiéis discípulos de Cristo tornam este mundo palatável para Ele. Como luz do mundo, Deus tem um propósito semelhante para nós. Ele chama você para fazer Deus conhecido às pessoas obscurecidas em seu entendimento.
Ele chama você para expor o pecado e a maldade deste mundo. Ele chama você para brilhar a luz da palavra de Deus sobre pessoas guiadas por visões de mundos destrutivos. Então Ele chama você para iluminar Cristo na vida de pessoas que estão no caminho da escuridão eterna. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Este é o propósito de Deus para nós. Portanto, o propósito do sal é conservar e temperar. O propósito de uma lâmpada é trazer luz em meio à escuridão. Então, como sal e luz, servimos aos mesmos propósitos deste mundo. Mas a próxima pergunta é: como que isso se mostra em nossa vida cotidiana? Como devemos agir, já que somos o sal e a luz deste mundo? Bem, meus irmãos e irmãs, se temos uma função de preservação neste mundo, ser sal da terra significa não acompanhar os pecados deste mundo. Tiago, no capítulo 1, versículo 27, ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E no finalzinho ele diz: e guardar-se da corrupção do mundo. Ou como diz uma outra tradução, é recusar-se a deixar o mundo corromper você. Todos os dias, quando você vai para o trabalho, à medida que você usa a internet, à medida que você usa as mídias sociais, ou o que quer que seja, você vai se deparar com estilos de vida, ideias e ações que são completamente contra como Deus quer que você viva. E como ainda somos atraídos pelo pecado, essas coisas também vão afetar os nossos corações. E recusar-se a deixar o mundo corromper você pode ser desafiador. Sempre haverá tentação de se adaptar aos não cristãos, quando isso é a coisa mais fácil a se fazer. O mais fácil é se adaptar aos ímpios. É a gente querer se tornar como eles. Então pense aí no local de trabalho. Se você for o sal da terra no local de trabalho, você vai se destacar com um polegar machucado. Sua linguagem será diferente. As coisas sobre as quais você brinca serão